Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma fria manhã de novembro na cidade de Nova York. As ruas estavam cheias de táxis, pedestres apressados e o vento gelado soprava pelos becos. Sarah Mitchell, uma elegante mulher negra na casa dos 30, caminhava confiante em direção ao Banco Central de Manhattan. Ela usava um impecável terno azul escuro e carregava uma bolsa de couro preta, símbolo de seu sucesso profissional. No momento em que ela atravessou as portas automáticas, a atmosfera mudou. O gerente Mark Reynolds, um homem de aparência condescendente na casa dos 50 anos, olhou-a de cima a baixo, como se avaliasse sua presença. Os funcionários atrás dos balcões trocaram olhares cúmplices, alguns com sorrisos zombeteiros. Sarah se aproximou calmamente do balcão principal, pronta para apresentar os documentos para um grande empréstimo para seu negócio. Mas em vez de cumprimentá-la educadamente, Reynolds franziu a testa e disse rispidamente: "Senhora, a senhora precisa esperar. Temos procedimentos a seguir." Este foi o início de uma humilhação pública. Outros clientes observavam, alguns chocados, outros divertidos, enquanto Sarah, apesar da raiva crescente, permanecia impecavelmente calma. Ela sabia que ceder à emoção só pioraria a situação. Naquele quarto frio e silencioso, ela percebeu que não se tratava apenas de regras bancárias, mas de preconceitos profundamente arraigados. E, no entanto, bem no fundo dela, uma ideia começava a criar raízes. Era a hora de transformar essa injustiça em força e mostrar que ninguém jamais poderia miná-la impunemente. Sarah Mitchell caminhou até a recepção com sua pasta perfeitamente preparada debaixo do braço. Todos os documentos estavam em ordem: extratos bancários, plano de negócios, comprovante de renda. Ela estava pronta para obter o empréstimo necessário para expandir seus negócios, assim como já fizera centenas de vezes antes. No entanto, assim que ela entregou os papéis, o diretor, Mark Reynolds, empurrou-a levemente, com seu olhar frio e condescendente fixo nela. "Senhora, acredito que a senhora não tem direito a esse empréstimo", disse ele em um tom de voz que não deixava espaço para discussão. Sarah, surpresa, franziu a testa ligeiramente, mas permaneceu calma. "Como? Todos os meus documentos estão em ordem. Você pode explicar especificamente por que eu não seria elegível?" Reynolds olhou para ela por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras, depois balançou a cabeça. "É simplesmente nossa política, alguns pedidos não podem ser atendidos." Atrás dele, alguns funcionários trocavam olhares divertidos e cochichavam entre si. Uma risada abafada percorreu a sala. Sarah sentiu uma pontada de raiva, mas não demonstrou. Sabia que perder a calma só alimentaria a arrogância deles. "Muito bem", ela respondeu calmamente. "Então, gostaria de falar com seu superior. Tenho certeza de que ele entenderá que está tudo em ordem." Mas Reynolds balançou a cabeça com um sorriso sarcástico. "Não precisa incomodar superiores com pedidos como o seu. Por que não esperar?" A sala de espera transformou-se então num teatro de desprezo. Os clientes presentes assistiam à cena, alguns com constrangimento, outros com cruel divertimento. Sarah, consciente da humilhação, recuou para uma cadeira, mas seus olhos permaneceram fixos no gerente, sua determinação crescente em não se deixar abalar. Ela entendeu então que aquela simples visita ao banco não seria comum. Sentiu que precisava agir com inteligência, não com raiva, mas com estratégia. E foi ali, naquele silêncio pesado, que decidiu transformar a humilhação em força, porque toda injustiça contém uma oportunidade de retaliação. Sarah Mitchell sentou-se na pequena sala de espera do banco, um espaço apertado com cadeiras de plástico e revistas empoeiradas. As paredes brancas pareciam se fechar sobre ela. Cada tic-tac do relógio ecoava como um lembrete da injustiça que ela estava sofrendo. Os bancários, longe de esconderem o desprezo, lançavam-lhe olhares insistentes e sussurravam, o que ela conseguia ouvir claramente. Um deles murmurou: "Você realmente acha que ela parece que conseguiria um empréstimo aqui?" Seguiu-se uma risada abafada, e vários clientes olharam para cima, perplexos ou envergonhados. Sarah sentiu a humilhação crescendo dentro dela, mas em vez de se deixar dominar, respirou fundo e manteve a calma. Em dado momento, um cliente idoso, visivelmente incomodado, tentou timidamente quebrar o silêncio. "Com licença. Parece que você tem todos os seus papéis em ordem." Sarah deu-lhe um sorriso agradecido, mas sua atenção permaneceu fixa na mesa onde Reynolds continuava a organizar seus arquivos, completamente alheio à sua presença. Com o passar do tempo, a tensão na sala aumentou. Os funcionários não se limitavam mais a sussurrar,
Alguns faziam gestos sutis, apontando para Sarah, como se sinalizassem aos demais que ela não pertencia àquele lugar. Cada segundo parecia prolongar a cena, transformando uma simples espera em um momento de humilhação pública. Sarah sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Mas em vez de ceder à sua reação instintiva, ela discretamente tirou o celular da bolsa e começou a gravar a cena. Cada palavra, cada risada zombeteira, cada gesto condescendente foi capturado. Seu olhar nunca deixou Reynolds, e em sua mente, uma ideia se formou. Essa humilhação poderia se tornar uma arma, se ela agisse com inteligência. Ela então disse para si mesma: não estou aqui apenas por um empréstimo. Estou aqui para mostrar que ninguém pode me humilhar impunemente. E no silêncio pesado da sala de espera, Sarah sentiu uma nova determinação. O que eles pensavam ser um momento de superioridade logo se voltaria contra eles. Sentada na sala de espera, Sarah Mitchell sentiu o coração bater mais rápido, não de medo, mas de determinação. Cada olhar zombeteiro, cada comentário condescendente era mais uma prova de que aquela situação precisava ser usada com sabedoria. Ela entendia que não bastava manter a calma, era preciso agir com inteligência. Discretamente, ela pegou o celular e começou a filmar a cena. Os gestos dos funcionários, os sorrisos irônicos, os sussurros entre eles, tudo foi capturado. Sarah anotou mentalmente cada detalhe, cada nome que conseguia reconhecer nos crachás. Ela sabia que um único vídeo seria suficiente para expor a injustiça. Enquanto ela gravava, uma jovem funcionária, visivelmente envergonhada, timidamente lhe disse: Senhora, se você... Sarah levantou um dedo para pedir silêncio, mas seu olhar era gentil. Ela queria que ele soubesse que não estava brava com ele, mas que a injustiça tinha que acabar. O diretor, Mark Reynolds, continuou a ignorar Sarah, provavelmente pensando que sua atitude arrogante era suficiente para intimidá-la. Mas Sarah sabia que não. Ela pensou em seu pai, William Mitchell, um homem influente no mundo das finanças e do direito. Ela sabia que se lhe mostrasse o que estava acontecendo, a situação poderia mudar radicalmente. Ao se levantar para pegar água, ela avistou uma câmera de segurança acima da bilheteria. Um sorriso cruzou seu rosto. Ponto perfeito, pensou ela. Tudo seria registrado, cada palavra, cada gesto, cada humilhação. Naquele momento, Sarah tomou uma decisão interior. Não sairia dali se sentindo humilhada. Essa experiência, embora dolorosa, se tornaria uma prova, uma arma contra aqueles que ousassem menosprezá-la pela cor de sua pele. Ela sentiu uma nova força dentro de si, a certeza de que nenhum ato de desprezo ficaria impune. E quando ela se sentou novamente com o telefone na mão, Sarah prometeu a si mesma: muito em breve, eles se arrependerão dessa arrogância. De volta à casa, Sarah Mitchell sentiu a adrenalina baixar um pouco, mas a raiva e a determinação ainda estavam lá. Cada palavra que Mark Reynolds dizia, cada sorriso irônico dos funcionários ainda ecoava em sua cabeça. Ela sabia que precisava agir rápido. Ela pegou o telefone e ligou para seu pai, William Mitchell, um advogado respeitado e investidor influente nos Estados Unidos. O homem não era apenas poderoso, mas também conhecido por sua tenacidade e senso de justiça. Olá, pai, Sarah disse com uma voz calma, mas firme. Sarah, você está bem? William respondeu, com a voz calorosa, mas alerta. Não, respondeu ela, deixando um silêncio se passar antes de continuar. Hoje no Banco Central me humilharam publicamente. Sem motivo algum. Gravei tudo. Houve silêncio do outro lado da linha. William Mitchell compreendeu imediatamente a gravidade da situação. Sarah, quero ver tudo, disse ele finalmente. Mostre-me cada detalhe, cada gesto. Ninguém tem o direito de tratar ninguém assim, e eu vou garantir que a justiça seja feita. Poucos minutos depois, Sarah lhe enviou o vídeo e as anotações que havia feito. William assistiu rapidamente e sua raiva aumentou. Eles vão se arrepender de ter te tratado assim. Eu sei exatamente como lidar com isso. Sarah sentiu um peso ser tirado dos ombros. Ela havia transformado sua frustração em ação estratégica. Agora sabia que sua paciência e discrição haviam preparado o cenário para uma reviravolta. Obrigada, pai, ela sussurrou. Só quero que esse tipo de injustiça não fique impune. Muito bem, respondeu ele com firmeza. Deixe o resto comigo. Eles aprenderão a nunca subestimar um Mitchell. E naquele momento, Sarah entendeu que a humilhação que havia sofrido não era mais um simples incidente. Era o início de uma reversão poderosa e, em breve, aqueles que a haviam menosprezado a vivenciariam amargamente. Na manhã seguinte, enquanto a cidade despertava sob o céu cinzento, William Mitchell já estava a caminho. Ele usou seus contatos nos setores bancário e jurídico para organizar uma inspeção surpresa no Banco Central.
Cada detalhe da humilhação de sua filha foi registrado em seus arquivos, vídeos, anotações e depoimentos. No banco, os funcionários ainda não sabiam o que estava prestes a acontecer. Mark Reynolds, o gerente, preparava seus arquivos enquanto tomava seu café, confiante de que o incidente com Sarah Mitchell logo seria esquecido. Ele não tinha ideia de que seu dia estava prestes a mudar. De repente, um grupo de inspetores financeiros e autoridades bancárias entraram no banco. Olá, estamos realizando uma inspeção de conformidade e processamento do cliente, anunciou um deles, sua voz firme ecoando pelo corredor. Reynolds empalideceu imediatamente. Mas, não temos nada a esconder, gaguejou. Um dos detetives sacou um celular e mostrou o vídeo que Sarah havia enviado ao pai. Cada risada zombeteira, cada comentário condescendente, cada gesto humilhante era claramente visível. Os funcionários ficaram paralisados. Alguns baixaram o olhar, outros trocaram olhares preocupados. Os clientes do banco naquele dia começaram a reclamar, percebendo a magnitude da situação. William Mitchell chegou alguns momentos depois, elegante e imponente. Observava a cena com calma, mas sua aura inspirava respeito e admiração. Fui informado de um incidente gravíssimo envolvendo minha filha, disse ele com voz calma, mas autoritária. Espero que a justiça seja feita imediatamente. Reynolds tentou protestar, mas os inspetores o interromperam. Tudo estava documentado e irrefutável. Cada evidência confirmava a humilhação deliberada de Sarah. Naquele momento, a situação mudou radicalmente. O que começara como uma simples humilhação no banco tornou-se uma ação legal e pública, e aqueles que se julgavam superiores agora se viam vulneráveis e expostos. Sarah, observando a cena à distância, sentiu uma mistura de satisfação e alívio. Sua estratégia silenciosa estava funcionando. E logo aqueles que ousaram menosprezá-la aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. Poucos minutos após a chegada de William Mitchell e dos inspetores, o salão principal do Banco Central se transformou num teatro da verdade. Os clientes que poucos dias antes haviam testemunhado a humilhação de Sarah, agora compreendiam a extensão da injustiça. Alguns cochichavam entre si, outros balançavam a cabeça, incrédulos. Mark Reynolds, o gerente outrora arrogante, ficou paralisado, sem conseguir encontrar as palavras. Cada sorriso zombeteiro, cada gesto condescendente capturado em vídeo, jogava contra ele como um lembrete cruel de suas próprias ações. Os funcionários que antes eram confiantes no comando agora estavam tomados por uma vergonha palpável. Um dos inspetores disse firmemente: Senhor Reynolds, o senhor e seus funcionários serão responsabilizados por esses comportamentos discriminatórios. Documentaremos todas as violações e os sujeitaremos a sanções severas. Os clientes presentes assistiram à cena, e vários se aproximaram para parabenizar Sarah discretamente. Uma senhora idosa sussurrou: Você demonstrou uma coragem incrível. Eu nunca teria tido sua força. Sarah lhe deu um sorriso agradecido, mas discreto. Ela sabia que a verdadeira lição não era apenas a punição dos responsáveis, mas o impacto duradouro sobre aqueles que testemunharam a cena. Mark Reynolds, vermelho de vergonha, tentou formular um pedido de desculpas desajeitado. Eu sinto muito, senhora Mitchell. Sarah, impassível, simplesmente respondeu: Não é a mim que você deve desculpas. É a todas as pessoas que você humilhou e degradou. Os funcionários perceberam que não só haviam perdido a autoridade, mas também a credibilidade. Seus olhares baixaram, e alguns murmuraram desculpas quase inaudíveis. Sarah sentiu uma satisfação interior. O que eles pensavam ser uma mera humilhação pública tornará-se um exemplo de justiça e responsabilidade. A vergonha desta vez pertencia àqueles que a infligiram. Naquele momento, Sarah compreendeu que sua dignidade e estratégia haviam revertido completamente a situação. E sabia que ainda havia medidas a serem tomadas antes que a injustiça pudesse ser completamente corrigida. Poucos dias após o incidente, Sarah Mitchell retornou ao Banco Central, desta vez com uma postura calma e confiante. A tensão no ar era palpável. Os funcionários, cientes de que suas ações haviam sido expostas, olhavam para ela com admiração e culpa. Alguns clientes que ela vira naquele dia se aproximaram timidamente. Uma jovem que presenciara a humilhação sussurrou: Eu só queria dizer que sinto muito pelo que você passou. Você foi incrivelmente forte. Um homem idoso, outra testemunha da cena, acrescentou: Você mostrou a todos que ninguém pode ser abatido sem consequências. Obrigada por nos lembrar disso. Sarah sorriu levemente. Ela sabia que a verdadeira vitória não estava em punir os humilhadores, mas no impacto duradouro de sua coragem e dignidade. Sua presença transformará uma experiência dolorosa em um exemplo para todos que testemunharam a cena.
Enquanto falava com os clientes, ela notou que os funcionários responsáveis estavam em silêncio, alguns com olhares baixos, outros trocando olhares constrangidos. Eles finalmente compreenderam a extensão de suas ações. A vergonha e a responsabilidade os atingiram, e o acerto de contas começou. Sarah sabia que aquele momento era um ponto de virada. Ela não apenas havia defendido sua dignidade, como também estabelecido um precedente. Respeito e igualdade não são opcionais. E no silêncio tenso, ela sentiu uma profunda sensação de alívio. Pela primeira vez desde a humilhação, Sarah sentiu que o equilíbrio havia sido restaurado. Ela sabia que sua força silenciosa e sua estratégia inteligente haviam transformado a situação, e que aqueles que ousaram menosprezá-la agora pensariam 2 vezes antes de fazê-lo novamente. Poucas semanas após o incidente, o Banco Central começou a implementar mudanças drásticas. As autoridades financeiras impuseram sanções aos funcionários responsáveis, e Mark Reynolds, o diretor antes arrogante, foi suspenso com uma advertência severa. Funcionários culpados de zombaria e comportamento racista foram obrigados a passar por treinamento obrigatório sobre diversidade, inclusão e respeito aos clientes. No dia em que Sarah voltou ao banco para finalizar seu empréstimo, o ambiente era completamente diferente. Os funcionários a cumprimentaram com respeito e profissionalismo, e não havia sorrisos zombeteiros ou olhares condescendentes na sala. Aqueles que tentaram humilhá-la entenderam que suas ações tinham consequências reais e duradouras. Uma funcionária, visivelmente envergonhada por suas ações passadas, finalmente ousou se desculpar. Senhora Mitchell, eu realmente sinto muito pelo meu comportamento. Eu nunca deveria ter. Sarah, com calma e dignidade, respondeu. Obrigado pelo seu pedido de desculpas. O que importa agora é aprender e não repetir esses erros. Naquele dia, Sarah percebeu que a verdadeira lição ia muito além da sua própria situação. Os funcionários enfrentaram as consequências diretas de suas ações, e seu exemplo corajoso inspiraria outros clientes e colegas a rejeitar qualquer forma de humilhação ou discriminação. O próprio banco começou a revisar suas políticas internas, implementando procedimentos rigorosos para garantir tratamento igualitário e respeitoso a todos os clientes, independentemente do seu perfil. O que havia sido um simples ato de desrespeito transformou-se em uma verdadeira reforma interna, e Sarah sabia que sua estratégia havia trazido mudanças duradouras. Ao sair do banco naquele dia, ela sentiu uma profunda sensação de realização. Não apenas defendeu sua dignidade, mas também ajudou a desenvolver a cultura da instituição, lembrando a todos que respeito e igualdade nunca são opcionais. Poucas semanas após a implementação das sanções e do treinamento obrigatório, Sarah Mitchell começou a sentir o impacto real de suas ações. Ela não apenas transformou sua própria humilhação em justiça, como também afetou aqueles ao seu redor. Nas ruas de Manhattan, vários clientes que ela nunca tinha conhecido se aproximaram timidamente dela para demonstrar seu apoio. Senhora Mitchell, graças ao que a senhora fez, aprendi a não aceitar mais desprezo ou humilhação, diz um jovem empreendedor. Uma mulher na casa dos 40 acrescentou. Você me inspirou a defender meus direitos no trabalho. Obrigada por mostrar que a dignidade é mais poderosa que o medo. Sarah percebeu que sua abordagem calma e estratégica havia estabelecido um exemplo vivo. Esta não foi uma lição apenas para Mark Reynolds ou para os funcionários do banco. Foi uma lição para todos que vivenciam injustiças todos os dias. Ao mesmo tempo, no banco, a equipe responsável começava a mudar de verdade. A vergonha havia dado lugar à conscientização. Alguns funcionários agora tomavam a iniciativa de tratar todos os clientes com respeito e justiça. Sarah, ciente da extensão de sua influência, sentiu uma profunda sensação de realização. Ela entendeu que a força não reside apenas no poder ou nos recursos, mas na dignidade e na perseverança diante da injustiça. E nessa constatação, ela encontrou paz interior. O que para ela era um momento de vergonha e desprezo havia se transformado em um exemplo de coragem e resiliência, capaz de mudar não só comportamentos, mas também mentalidades. Poucas semanas após o incidente, Sarah Mitchell foi convidada para palestrar em uma conferência sobre igualdade e justiça social na cidade de Nova York. Sua história, compartilhada por diversos veículos de comunicação e testemunhas, tornou-se um exemplo inspirador de resiliência e coragem diante da injustiça. Ao subir ao palco diante de uma plateia lotada, ela sentiu uma mistura de emoção e orgulho. Cada olhar atento da plateia a lembrava do quanto havia evoluído, da humilhação pública à reconquista da justiça e do respeito. O que aconteceu comigo no Banco Central poderia ter me destruído, começou ela com a voz clara e firme. Mas eu escolhi transformar essa humilhação em força.
Cada um de nós tem o direito de exigir respeito e dignidade. E ninguém jamais deve ser humilhado pela cor da pele ou pelo status. Aplausos irromperam na sala. As palavras de Sarah ressoaram muito além do banco ou da cidade. Era uma mensagem universal sobre justiça e dignidade humana. Enquanto isso, Mark Reynolds e os funcionários humilhantes, agora plenamente conscientes de seus erros, haviam perdido sua autoridade e credibilidade. O que havia sido uma tentativa de intimidação e desacato saiu pela culatra irreversivelmente. Sarah sorriu interiormente. Ela sabia que sua paciência, inteligência e estratégia haviam transformado um momento de dor em uma vitória retumbante, não apenas para ela, mas para todos aqueles que sofrem injustiça. E ao sair do palco de cabeça erguida, ela sentiu uma profunda certeza: humilhação e injustiça podem ser transformadas em força, influência e mudança. E que a dignidade é sempre, sem exceção, invencível.